Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor João Marcos, do curso CASD. Nós vamos gravar hoje a primeira aula do curso de Física. Física para pré-vestibulares, concursos que vocês vão fazer futuramente. É um grande prazer e vamos juntos. A primeira aula vai ser da grande área da física de cinemática, que envolve movimentos, descreve e conhece os movimentos de diversos corpos e veículos, bolas e tudo que a gente usa como exemplo. Eu gosto de dizer que para entender física a gente tem que entender um fenômeno físico e descrever como equação matemática. Principalmente em cinemática, quanto mais intuitivo a gente trabalhar, melhor. Na aula de hoje vai ser movimento uniforme, velocidade média e, posteriormente, movimento uniformemente variado, que envolve aceleração. No movimento uniforme, a gente tem intuitivamente os conceitos de movimento, posição e trajetória, mas vamos conversar um pouco sobre eles. Sempre que eu tenho um corpo em movimento, a gente pensa num carro, num avião, mas o que é o movimento em si? É o deslocamento desse corpo. Quando a gente tem um movimento, a gente tem uma mudança de posição. Então, se a gente pega um avião que está voando, a gente tira uma foto, algum tempo depois a gente tira outra foto, o que acontece? A gente enxerga a mudança de posição. E se a gente pontua posições em sequência, uma determinada posição, uma determinada posição, uma determinada posição, a gente tem uma trajetória, beleza? Então, isso é importante na hora da gente resolver os exercícios. Na hora que a gente chegar na matemática, fica um pouco distante da realidade, mas com esses conceitos a gente consegue evoluir, beleza? O conceito de repouso, isso aqui é importante para as provas de vocês, tem bastante pegadinha. Quando que um corpo está em repouso? Depende. Depende do quê? Do nosso referencial. Então, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo aqui de duas pessoas no veículo. Se eu estou viajando, por exemplo, eu e um colega do lado, e eu dirigindo. E a gente está a 100 km por hora numa rodovia. A pessoa que está do meu lado está parada ou em movimento? Depende. Em relação a mim, que estou do lado dela, ela está parada. E em relação a uma pessoa que está parada na rodovia, ela vai enxergar nós dois passando a 100 km por hora. Então, o conceito de repouso, ele é relativo. Cuidado na hora de analisar questões e fazer suas provas, beleza? Vamos para velocidade média. Olha só, velocidade média, a gente já começa a introduzir matemática na coisa. A velocidade média, a gente tem aqui, ó, a variação da distância, a variação da posição, consequentemente uma trajetória, lembra? Em relação ao tempo. Então, a gente vai ter aqui, ó, para quem não está familiarizado com essa notação, delta representa sempre variação. Delta S, variação de distância. Delta T, variação de tempo. Delta H, variação de altura. Um delta é uma variação. Então, matematicamente é posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O que eu quero dizer matematicamente com essa expressão? É o quanto percorreu, quanto tempo passou, quanto se deslocou. Beleza? Atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é extremamente importante. Para a sua prova, é importante que você use metro por segundo. Metro por segundo. Geralmente as questões, os assuntos, as informações são dadas na unidade padrão. As informações são dadas na unidade padrão, que é metro por segundo. Então, as questões vão brincar com vocês. Usar quilômetros por hora, pedir a resposta em quilômetros por hora. E para dividir, para converter uma unidade para outra, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, nós multiplicamos por 3,6. Existe uma matemática simples por trás disso, que é a conversão de segundo para hora, 60 vezes 60, e o 1000 do metro. Então, 3,6. Beleza? Aqui a gente tem, essa figurinha aqui, ela representa o movimento retrógrado. O que é o movimento retrógrado? É o movimento que, a partir de um referencial, recua. Geralmente, esse movimento está envolvido com o sinal
negativo. Sinal negativo por quê? A partir do meu referencial, a partir do meu zero, esse movimento retroage. E quando a gente tem um movimento que a partir do meu ponto zero avança, vai no que a gente diz para frente, nós chamamos de progressivo. Dificilmente esses termos aqui vão aparecer em provas e questões, mas a gente tem que ter em mente a relação na hora de usar o sinal. Bom, depois de explicar esses conceitos, eu vou apagar a lousa e a gente já volta com o próximo passo. Bom, vamos lá para a nossa segunda parte da aula. Agora nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. Vamos lá. Olhando para esses termos aqui, o que significa uniforme? Uma única forma. O que é essa única forma? A velocidade é constante. A velocidade é constante. Então, quando a gente falou sobre velocidade, que é o deslocamento pelo tempo, essa grandeza física, essa constância com que o corpo se move, não vai mudar, vai continuar sendo constante. O que isso quer dizer fisicamente? Que a aceleração é nula. A aceleração é capacidade da velocidade mudar. Então, se a minha velocidade é constante, a minha aceleração não altera a velocidade. Beleza? Então, alguns exemplos do nosso cotidiano. Um carro numa rodovia, ele tem a velocidade 100% constante? Exato? Não, é evidente que não. Às vezes a gente está a 110, 120, aí de repente a gente vê alguma coisa na rodovia, a gente vai para 80, e quando a gente tem um imprevisto, a gente freia bruscamente, a velocidade cai bruscamente também. Então, na prática, no mundo real, dificilmente existe algo com velocidade perfeitamente constante. Tá bom? Eu vou relembrar aqui a equação da velocidade média. Imaginem comigo uma reta, uma linha no chão, onde eu tenho uma diferença de algumas metragens marcadas, desenhadas. 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 e 25 metros. E eu tenho uma pessoa caminhando sobre essa linha. Imagine nesse momento que ele está a 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Quando eu soltar o cronômetro, ele vai sair do ponto da marcação no chão de 5 metros e vai começar a caminhar com 10 metros a cada segundo. Então, vamos fazer esse exercício mental junto comigo. Depois de 1 segundo, ele não anda 10 a cada segundo, ele sai de 5 e vai para onde? Para 15, não é? E no próximo segundo, ele não anda 10 a cada segundo, ele sai do 15 e vai para o 25. Olha só, lembra que eu comentei com vocês que física é a gente pegar um conceito da natureza e descrever matematicamente? Esse raciocínio que eu falei para vocês é nada mais, nada menos do que essa equação aqui. O que quer dizer essa equação? A posição do corpo é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. O que a gente fez de forma imaginativa aqui, 10 mais 10 é o quê? Velocidade vezes o tempo. Então vamos colocar na fórmula esse exemplo que eu dei para vocês. Onde vai estar essa pessoa 2 segundos depois? Vai ser 5 mais 10 mais 10. Eu vou ter 25. Perfeito? Agora, vamos para o segundo raciocínio. Eu tenho uma pessoa na mesma linha marcada no chão, só que dessa vez no 25 metros. Essa pessoa vai andar no sentido contrário da primeira pessoa a 5 metros por segundo. Então, olha só, ela sai do 25. Depois de 1 segundo, ela não anda 5, ela vai estar onde? No 20. E depois de mais 1 segundo, ela não anda 5, ela vai estar onde? No 15. Agora, atento para esse sinal. Essa pessoa não está no sentido negativo, lembra que eu falei do movimento retrógrado? Ele carrega o sentido da velocidade. Essa equação, ela vai ficar negativa. Esse fator, ao invés de somar, vai subtrair. Então, depois de 2 segundos, ela sai do 25, menos 5, menos 5. Ela vai para o 15.
Beleza? Eu vou só descrever agora como que a gente chega nessa equação através da equação básica da velocidade média. Olha só, se a gente considerar que no instante inicial, quando eu solto o cronômetro, eu tenho o t inicial igual a 0, fazendo as mudanças matemáticas necessárias, a gente vai chegar aqui, a posição final é igual à velocidade que multiplica a variação de tempo mais o deslocamento, mais a posição inicial. Aqui faltou 0. Então eu vou ter que a minha posição é S0 mais velocidade vezes o tempo. A gente chega nessa equação raciocinando e a gente chega nela através da matemática. Próximo passo. Se a gente pontuar o movimento dessas duas pessoas que eu contei para vocês, montar uma tabelinha e jogar no gráfico, o que a gente vai ter? A gente tem aqui um gráfico de posição pelo tempo. Nós vamos colocar tempo quando eu solto o cronômetro, mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo. Beleza? Quando eu solto o cronômetro, essa pessoa, que eu vou chamar de 1, ele estava onde? Nos 5 metros, não estava? A gente tem um gráfico. Metro por segundo, distância por tempo. No instante inicial, a pessoa que eu chamei de 1 estava em 5 segundos. Se ela anda 10 metros a cada segundo, depois de 1 segundo ela vai estar no 15, certo? Depois de mais um segundo, ela não anda 10 a cada segundo, ela vai estar no 25. Esses dois pontos, esses 3 pontos, são capazes de descrever o movimento desse corpo, de descrever a posição nesse corpo em determinado tempo. Então a gente vai ter aqui uma reta. Ok? Vamos fazer agora para a segunda pessoa, o segundo exemplo que eu dei. Ela começa na posição 25. Quando eu soltei o cronômetro, enquanto esse camarada aqui estava no 5, esse aqui estava no 25. Visualmente, no gráfico, qual que é a primeira coisa que vai aparecer? A gente vai enxergar. A gente vai ter uma equação com a inclinação inversa. Essa inclinação vai ser negativa. Lembra do sinal? Lembra desse sinal que eu conversei com vocês? Vamos lá. Vamos traçar e a gente vai enxergar. No instante 0, ela estava no 25. Depois de 1 segundo, ela vai para o 20. Depois de 1 segundo, para o 15. E assim sucessivamente. Então, olha só, quando a gente olha essas duas retas, qual que é a primeira coisa que chama a atenção? Elas são invertidas, certo? A gente tem uma reta ascendente e uma reta decrescente, exatamente para um movimento progressivo e a outra para um movimento retrógrado. Outra coisa que a gente pode tirar dessas retas é o seguinte: quanto mais inclinadas essas retas estão, mais rápido é o movimento, maior é essa velocidade. Beleza? Para pensar, não é intuitivo? Se essa reta tivesse bastante inclinada, olha só, em 1 segundo, em 2 segundos, esse corpo andaria, por exemplo, 50, 100 metros. E quanto mais próxima da horizontal, mais lento é o movimento. Beleza? Vamos analisar agora a velocidade. E aqui é a parte mais fácil. A velocidade da primeira pessoa é 10 e da segunda é 5.
Olha só, quando eu solto o cronômetro, que eles começam a andar, esse está a 10 e esse está a 5. Depois de um segundo, eu estou olhando, esse está a 10 e esse está a 5. Depois de mais um segundo, esse está a 10 e esse está a 5. Graficamente, o que essas duas retas vão mostrar para a gente? Que as duas velocidades dessas duas pessoas são constantes. Por isso que a gente tem um movimento retilíneo uniforme. O que é capaz de mudar esse gráfico e mudar essa grandeza física? A aceleração. Isso aqui tudo só acontece dessa forma porque a aceleração é nula. E aí é o próximo passo. Depois de conversar um pouco sobre esses conceitos, vamos fazer uns exercícios agora e ao longo dos exercícios eu dou mais dicas e passo um pouco mais de conhecimento. Beleza? Nós vamos fazer uma questão juntos agora. Ela vai aparecer para vocês aí enquanto eu leio. Vamos juntos lá. Ó. No primeiro trecho de uma viagem, um carro percorre uma distância de 500 metros, com velocidade escalar média de 90 km por hora. O trecho seguinte, de 100 metros, foi percorrido com velocidade escalar média de 72 km por hora. A sua velocidade escalar média no percurso total foi em metros por segundo de... Beleza, agora que a gente já tem a questão em mãos, vamos para a resolução. Antes, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Geralmente, os números em quilômetros por hora são números maiores. Por exemplo, a velocidade de um carro, a velocidade de um avião é 110 km por hora, 300 km por hora, 500 km por hora. A velocidade de pessoas, animais, objetos pequenos vão estar geralmente em metros por segundo. São números da grandeza de 1, 5, 10 metros por segundo. E às vezes fica uma dúvida, quanto que eu uso aquele fator de multiplicação 3.6? Quando que eu multiplico e quando que eu divido? Naturalmente, normalmente, os valores em metros por segundo são valores menores. Então, para converter para quilômetro por hora, o que eu faço? Multiplico, eu tenho um número maior. E quando eu tenho quilômetro por hora, para chegar em metro por segundo, para chegar num número maior, o que eu preciso fazer? Dividir. Beleza? Então, vamos para a nossa questão. Olha só, a questão, esses aqui são dados que a questão nos dá. Eu tenho o primeiro trecho, ele nos dá o deslocamento desse carro e a velocidade média. No segundo trecho, eu vou ter também um deslocamento e uma outra velocidade média. Ele pergunta a velocidade média entre esse ponto e esse ponto. E para isso a gente vai precisar do tempo. Olha só, quando a gente faz um cálculo de velocidade média, não interessa para a gente o que acontece durante o deslocamento. Imagina só um carro numa rodovia, mais uma vez. Se a gente está a 110, 100 km por hora, depois vai a 80, depois vai a 130, para que a gente chegue na velocidade média de um deslocamento qualquer, a gente só precisa do ponto inicial, do ponto final e do tempo. Lembra da fórmula matemática? Então, no fundo, não interessa como essa velocidade oscila durante esse deslocamento. A gente só vai precisar do tempo gasto, que é o que a gente vai descobrir, e o deslocamento. Beleza? Então vamos lá. Velocidade média do deslocamento todo. A gente vai precisar do quanto esse corpo andou e quanto tempo ele levou para isso. Eu vou chamar de velocidade média A, a velocidade média desse trecho, velocidade média B, a velocidade média desse trecho e a velocidade média total, a velocidade de tudo. Beleza? O quanto ele andou tá fácil. Tá fácil, não tá? Não são efeitos em sequência, não existe uma lógica temporal. Ele anda esse trecho, depois ele anda esse trecho. Ele anda 500 metros, depois ele anda 100 metros. É claro, é intuitivo que o deslocamento é 600 metros. E o tempo que ele leva para percorrer esses 600 metros? Aí é o que a gente vai descobrir. Na hora que eu descobrir o tempo, eu tenho a minha velocidade média. Beleza? Então vamos lá. Vamos achar o tempo que ele anda essa primeira parte.
fazendo aqui a troca matemática de praxe, olha só, eu jogo o tempo para lá, desço velocidade, eu tenho que a minha variação de tempo é o quanto ele deslocou dividido pela velocidade. Qual que é o deslocamento do primeiro trecho? 500. Qual que é a velocidade média do primeiro trecho? Não, pô. Não, você não pode colocar 90 aqui. Aqui não é metro? Aqui não é quilômetro? Se eu misturar os dois, vai dar errado. Lembra que eu comentei que é metro por segundo ou quilômetro por hora e a unidade padrão é metro por segundo? Eu tenho que trazer esse cara, eu tenho que trazer essa grandeza para metro por segundo. Aí eu posso fazer conta. Aí eu posso jogar os dois juntos. Lembra? Metro por segundo, 2, 10. Unidades baixas, quilômetros por hora, são velocidades altas. Olha só, 90, eu divido por 3,6 e vou chegar em 25 metros por segundo. Agora eu posso fazer conta. Beleza? Então vai ser 50 dividido por 25. O tempo transcorrido em A vai ser 20 segundos. Beleza? Delta A, delta A. Esse é o tempo. A gente vai aplicar a mesma lógica para o segundo trecho para achar o tempo do segundo trecho. Velocidade média de B vai ser igual ao deslocamento de B sobre o tempo de B. O tempo de B vai ser o quanto ele deslocou dividido pela velocidade média de B. O tempo de B vai ser 100 dividido por... Beleza, olha só, tem que converter esse cara aqui. Eu vou dividir por 3,6. 72 por 3,6 vai me dar 20 metros por segundo. Então, o tempo total que ele demora para transcorrer a segunda parte do percurso vai ser 5 segundos. Pronto. A gente já finalizou a questão. A gente tem o deslocamento e o tempo é o somatório dos dois. Estou trazendo esse cara para cá agora, ó. Essa equação para cá. Eu vou ter que a minha velocidade média total vai ser 600 dividido por 20 mais 5. 25 segundos. Então, a minha velocidade média total vai ser igual a 4 vezes 6, 24 metros por segundo. Beleza? Agora a gente vai fazer mais uma questão. Essa é um pouco mais interessante e vai desenvolver outras habilidades. Vamos lá. João e Maria, estudantes de engenharia. João, estudante da UFRJ no Rio de Janeiro, e Maria do ITA em São José dos Campos. Partem de carro simultaneamente, cada um da sua cidade onde estuda, para se encontrarem. Vamos lá. As cidades em questão distam 340 quilômetros uma da outra. Considere a velocidade do carro de João, constante e igual a 80 km por hora. A velocidade do carro de Maria, também constante e igual a 90 km por hora. Considere a posição 0, a origem da sua referência em São José dos Campos. Determine A, o intervalo de tempo gasto para que os dois estudantes se encontrem, e B, a posição da estrada em que os estudantes se encontrarão. Olha só, essa questão ela é um pouco mais complexa, mas também não é nada difícil. A gente tem dois carros, um que parte do início do nosso referencial, do ponto 0, no sentido positivo, e um carro que parte do ponto 340 no sentido negativo. São duas pessoas que saem de duas cidades e se encontram. A questão pergunta para a gente o tempo em que esses carros vão se encontrar e a posição do encontro. Olha só,
Vamos para a equação da velocidade média. Equação geral da velocidade média. Eu tenho a velocidade média desse carro, eu tenho a velocidade média desse carro. Eu tenho o ponto inicial deste carro e eu tenho o ponto inicial deste carro. Ele está perguntando para a gente o tempo até o encontro. Lembra que eu mostrei para vocês que abrindo essa equação, a gente chega na equação da posição, na equação horária da posição? E a grande sacada dessa questão é o seguinte: quando os dois carros se encontram, o S, o local de encontro, é o mesmo. O que significa isso? Matematicamente, eu posso igualar essas duas equações. Vamos lá, de novo. Quando esses dois carros se encontrarem, depois de um determinado tempo, o S de posição é igual para esses dois. Então, como que a gente vai sair dessa situação? A gente vai igualar o S. Eu vou chamar esse carro de A e vou chamar esse carro de B. O S de A é igual ao S de B. Quando? Quando que o S desses carros é igual? Quando eles se encontram. Beleza? Então, olha só. SA é igual ao ponto inicial de A mais velocidade média de A vezes o tempo. Vamos fazer a mesma coisa para o B. A posição de B vai ser igual à posição inicial de B mais a velocidade média de B vezes o tempo. Beleza? Peguei essa equação e apliquei os dados dos dois veículos. A gente vai igualar essas duas equações. Beleza? Olha só. Ponto inicial de A vezes... ponto inicial de A mais velocidade média de A vezes o tempo vai ser igual ponto inicial de B mais velocidade média de B vezes o tempo. Aqui está a resposta da nossa pergunta. Isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho e isso eu tenho. O que sobra para a gente? O tempo. Na hora que a gente equacionar isso e chegar no tempo, pronto, resolvemos a questão. Eu vou trazer para cima e a gente vai substituir valores agora. Posição inicial de A é 0, ele está na origem. Velocidade média de A, 90. Vezes o tempo. Vai ser igual. Posição inicial de B, 340. E agora? É mais ou menos. É mais ou menos que eu vou jogar aqui. Lembra que eu conversei com vocês no começo da aula? Quando a gente tem um movimento retrógrado, quando a gente tem um objeto, um veículo, um corpo, que vai para o zero, a gente tem que trazer o menos para cá, essa velocidade negativa. Essa velocidade negativa, beleza? Então, nessa equação, é menos velocidade média 80 vezes t. Mais uma observação importante. Professor, mas você não falou que tem que passar para metro por segundo? Por que você jogou quilômetro por hora na equação? Não tem problema. A gente não pode misturar unidades diferentes. Se a gente deixa tudo em quilômetro por hora, o tempo que a gente encontrar vai estar em hora. Não tem problema. Mas a nossa resposta vai ser dada em hora. Beleza? Então eu vou ter 90t igual 340 menos 80t. Vou passar para cá. Somando, vou ter 170t igual a 340. Tempo vai ser igual a 340 dividido por 170. O tempo que esses carros demoram para se encontrar é 2 horas. Segunda parte do exercício. A posição do encontro. O que é a posição do encontro? Veja bem, essa resposta vai estar em hora, ele pediu um tempo. A posição do encontro tem que estar em metro. É o local em que eles se encontram. É o local nessa régua, é o local na estrada, a partir do referencial, em que eles se encontram. É intuitivo a gente pensar aqui. Vai estar entre 0 e 340. Um sai do 0, um sai do 340. E os dois se encontram? 100, 120, 150, não sei.
mas vai estar em algum lugar aqui. Vamos calcular. Olha só. Se eu quero calcular o ponto de encontro, eu posso aplicar o tempo que a gente acabou de achar em qualquer uma dessas duas equações. Porque o tempo transcorrido para os dois é o mesmo. Esse parte, depois de 2 horas, eles se encontram. Então, o tempo transcorrido é o mesmo, tá bom? Vamos pegar esse tempo e aplicar na equação do carro A. Vamos lá. SA vai ser igual ao ponto inicial de A mais VT. Ponto de A, depois de 2 horas, vai ser A parte do zero, mais velocidade média 90, vezes quanto tempo transcorreu até o encontro? 2 horas. A posição de A vai ser igual a 180 quilômetros. O que significa? Esse carro saiu, 2 horas depois, ele encontrou o carro B no quilômetro 180 da rodovia. Esse carro saiu, 2 horas depois, ele encontrou o carro A no 180 da rodovia. Só para fins de validação, se a gente pegar esse 2 horas e aplicar nessa equação, também vai dar certo. Vai ser 340 menos 2 vezes 80. 340 menos 160, eu chego em 180 também. Você fecha a questão e confere seus dados. Assim a gente finaliza a primeira aula cinemática. A gente olhou velocidade média, movimento uniforme e assim espero que vocês fiquem com a gente. Tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente fazer juntos. E um abraço. Até a próxima.